aqui me preparando para a nossa conversa de hoje, que vai ser sobre a continuidade das lives, né, que eu comecei semana passada, acerca do nosso tema, que é sobre excitabilidade. Oi, Aline, boa noite. Boa noite para quem está chegando. E hoje eu quero falar apenas de uma sobre excitabilidade. Oi, Silvia, boa noite. Na live passada, eu falei sobre a excitabilidade motora e a sensorial, falei das duas, né? Mas agora as próximas eu quero fazer uma para cada, né? Então hoje a gente vai conversar acerca da sobreexcitabilidade imaginativa e aí depois, em outra live, eu vou falar sobre a sobreexcitabilidade intelectual e aí eu vou terminar essa série de lives. Oi, Viviane, boa noite. Eu termino com a sobreexcitabilidade emocional, que a emocional, digamos, é ali a cereja do bolo das sobreexcitabilidades. E aí a gente, quando chegar ali na sobreexcitabilidade emocional, aí a gente vai ter já uma compreensão mais ampla, né, das outras e vai nos ajudar também até chegar lá. Muito bem, então vamos começando, né? Como eu havia dito, né, numa live anterior, né, a sobreexcitabilidade é uma condição, né, neurobiológica que vai fazer com que a gente perceba as coisas, as experiências de forma mais intensa, né? E isso vai fazer toda a diferença na nossa, não só na nossa percepção de mundo, mas no nosso comportamento, nas nossas decisões e tudo que está em torno disso na nossa vida, né? E falando então mais especificamente, né, da sobreexcitabilidade de hoje, que é a imaginativa, o nome já diz muito, né? Tem a ver com essa capacidade da gente imaginar, mas a gente vai ver que não é somente isso, né? Não é somente a capacidade pura e unicamente de imaginar. Tem mais coisas envolvidas na sobreexcitabilidade imaginativa. E eu separei aqui algumas características para comentar com vocês, né? Como eu fiz na live anterior também, o meu computador está aqui, está deste lado, então se vocês me verem olhando para cá, é porque eu estou acompanhando o meu esquema, né? Que eu preparo para poder conversar com vocês. Então, uma característica, a primeira delas, bem assim, marcante da sobreexcitabilidade imaginativa é aquela pessoa que faz uso frequente de metáforas, né? Ela tem facilidade para, na sua linguagem, né? Seja essa linguagem verbal, por exemplo, numa conversa, num diálogo, seja em outra linguagem também. Pode ser a linguagem escrita, pode ser outros tipos de comunicação, outros tipos de linguagem. Ela tende a usar metáforas. E isso a gente já começa a perceber nas crianças pequenas. Elas já começam a utilizar metáforas para poderem se expressar, né? E a compreensão, né, dessas metáforas é a grande questão, porque não é um uso aleatório de metáfora, não é uma cópia, digamos, a criança ouviu alguém falando assim, então ela está repetindo. Não, não é isso, é muito mais do que isso. É um uso consciente e intencional de metáforas, né? É um modo de comunicar. Então, não é somente um uso qualquer, é um uso intencional. É saber o que está falando, né? Então, essa é uma característica muito marcante das pessoas que têm a sobreexcitabilidade imaginativa, digamos, num nível mais alto, né? E até a Aline fez o seguinte comentário, ó, a metáfora é mais fácil do que as reais palavras. É mais fácil para as pessoas que têm facilidade em usá-las. Porque, por exemplo, se você pedir para uma pessoa com TEA usar metáfora, vai ser extremamente difícil.
né? Tanto que as pessoas com TEA, elas têm muita dificuldade de compreender o sentido figurado das coisas. Tudo é muito literal para a pessoa com TEA, né? E aí a gente já entra numa grande diferença entre altas habilidades e TEA. Enquanto para a pessoa com altas habilidades é extremamente fácil o uso de metáforas e a compreensão da linguagem figurada, para a pessoa com TEA é muito difícil e no caso do TEA leve, ainda assim precisa treino, né? Essas pessoas precisam treinar a compreensão da linguagem figurada porque tudo é muito literal. Então, aí já tem uma imensa diferença entre altas habilidades e TEA, né? Uma outra característica que eu selecionei aqui para comentar com vocês é a facilidade para inventar e fantasiar. Inventar o quê? Inventar histórias, inventar qualquer tipo de coisa, tá? Inventar modos diferentes de ver uma mesma situação, né? Ter essa, digamos, essa capacidade, né, e essa facilidade de desprender da realidade e criar realidades paralelas, vamos dizer assim. Realidades alternativas. E nessas realidades alternativas, até mesmo encontrar solução para problemas. Problemas do dia a dia, coisas que precisam se resolver, né, por exemplo. Então, a gente já começa a perceber nas crianças pequenas, embora as crianças comumente fantasiam, né, todas as crianças, a menos que elas tenham alguma questão muito grave que não permita que elas façam isso, toda criança pequena ela fantasia porque é a linguagem dela, né? A linguagem da fantasia é a linguagem da criança. Mas na pessoa superdotada a gente começa a perceber essa facilidade já na criança muito pequena, né? É um destaque, aquilo se destaca comparado às demais crianças. Então, aquilo que já é esperado das outras crianças, na criança superdotada é mais, né? E isso vai acompanhar toda a vida dessa pessoa. O adolescente, o adulto, isso não é uma coisa que vai se modificar no sentido, vai diminuir quando crescer, não, né? É próprio, né? Característico das altas habilidades, quando a pessoa superdotada tem a sobressaltabilidade imaginativa num nível mais elevado, vamos dizer assim. Outra coisa também muito ligado a isso é o que em psicologia a gente chama de pensamento mágico, né? O que é o pensamento mágico? É um tipo, né, de pensamento também bastante comum para as crianças, né, que está diretamente ligado com o imaginário e o fantasiar, ou seja, para eu compreender a minha realidade, eu crio coisas, né? Quando eu falo em pensamento mágico, eu gosto muito de associar, por exemplo, aos contos de fadas. São pensamentos mágicos, né? As coisas acontecem magicamente num conto de fadas. Tudo é possível, né? Imaginem que num conto de fadas, eu estou dando esse exemplo, mas podem imaginar outros exemplos. Tudo é possível de acontecer. Mais ou menos lá no mundo do Alice do País das Maravilhas, né? Para quem assistiu, ou seja, a Alice, nesse filme, ela é um personagem com extrema sobressaltabilidade imaginativa. Porque ela tem, assim, uma capacidade, uma habilidade, né, de imaginar coisas que ninguém mais está imaginando. E aqui eu quero aproveitar e comentar uma cena do filme que eu acho incrível. Para quem assistiu, vai lembrar. Para quem não assistiu, recomendo o filme. Tá? Vou contar só a cena, não vou dar spoiler do filme, para quem não assistiu. Mas tem o filme que ela é moça, né? Que ela é jovem, ela é adolescente e ela tá prometida para casar lá com um rapaz. E eles vão dançar, né? É o baile lá de noivado dela e tal, mas ela ainda não sabe, né? Que o rapaz vai pedir a mão dela em casamento. E ela tá dançando com ele lá na pista, né? Alice no País das Maravilhas, Marina, o filme. Só que a Alice jovem, adolescente, não a criança, tá? Ela tá dançando lá com o cara lá naquela pista de dança, todo mundo muito chique, né? Aquela nobreza toda. E aquelas danças todas são muito sincronizadas, né? Ou seja, tem muita sincronia, todo mundo tem que dançar muito certinho para não bater um no outro.
E daqui a pouco passa uns pássaros assim no céu, e ela olha pro céu e ela já desligou da dança. Ela desligou daquela realidade. Ela já ficou imaginando como seria voar. E nisso ela acaba batendo, né? Ela tá dançando, ela acaba batendo com um outro par, né? Porque tem várias pessoas dançando. E aí o noivo dela, enfim, fica bravo com ela, que ela é muito distraída, e onde é que ela tá com a cabeça e tal. Então, essa cena do filme é, pra mim, a expressão das pessoas com sobreexcitabilidade imaginativa. É aquilo ali. Qualquer coisa é motivo para descolar da realidade e vai com aquilo. E o pensamento vai, né? Para mim, aquela cena representa totalmente o que eu tô falando aqui, o que o Dabrowski falou, né? Não sou eu que estou falando, eu estou aqui me fazendo porta-voz do que o Dabrowski colocou. E então, aquele filme é incrível, né? Os filmes e o próprio livro e tudo mais da Alice no País das Maravilhas é a representação da sobreexcitabilidade imaginativa, né? É o que comumente as pessoas, Aline, chamam mesmo, né? De estar no mundo da lua. Ah, onde é que você tá com a cabeça, né? Presta atenção, você é muito distraído. Coisas assim, né? Porque a pessoa tem essa facilidade de descolar, né? Da sua realidade ali naquele momento. E até eu vi que teve um comentário aqui um pouquinho antes que eu quero partilhar com vocês, né? Eu gostava muito mais do mundo imaginário que o real. Eu me perguntava por que o meu mundo era mais legal. Essa é uma fala, assim, constante de pessoas que têm essa ligação com o mundo, o imaginário, né? Com o imaginativo. Geralmente eu já ouvi isso de várias pessoas, de superdotados na área produtivo-criativa, então isso é a fala de abertura, assim, dos superdotados produtivos criativos, né? Eu crio meus mundos, ou o meu mundo, e o meu mundo é mais legal, né? Isso é muito comum. Mas claro que é mais legal, porque é o mundo que você cria, né? Ali tem o que você quer, né? Então, e aí eu quero aproveitar e aproveitar que surgiu esse comentário e falar algumas coisas que eu acho bem importantes, não só para as pessoas superdotadas, mas também para outras pessoas que possam não ser superdotadas, mas que tenham essa sobreexcitabilidade um pouco mais em alta, né? Principalmente os artistas, né? Geralmente eles tendem a ter essa sobreexcitabilidade mais em alta, dependendo também do tipo da arte, claro, não é para todos igual, né? Mas o que eu percebo? Às vezes, essa sobreexcitabilidade imaginativa, ela pode trazer também algumas dificuldades para a pessoa. Por quê? Porque é muito mais interessante o mundo imaginário, claro, porque daí sou eu que escolho tudo que tem nele, do que o mundo real, porque o mundo real não é fácil, né? A gente sabe que não é. O mundo real nos coloca muitas frustrações, nos coloca muitas desilusões, porque é isso que é, a realidade não é aquilo que a gente imagina, pelo menos em grande parte do tempo. E aí o que eu acabo percebendo nas pessoas superdotadas com esse tipo de sobreexcitabilidade mais em alta, já atendi no consultório situações assim, mas de conversar também com superdotados e superdotadas, é que muitas vezes esse refugiar-se, porque aí se torna um refúgio no mundo imaginário, acaba dificultando para que essas pessoas executem coisas no mundo real, né? Ou seja, fazer a tarefa de casa, vamos pensar que uma criança que está entediada com a tarefa da escola, isso é muito comum, né? Ou vamos pensar num adulto que está entediado com o seu trabalho. Ou, mesmo que não esteja entediado, aquele trabalho por algum motivo não o atrai, né? Não o interessa, por N fatores. Vamos só imaginar aqui essas duas situações hipotéticas.
o que pode acabar acontecendo, né? Aquela criança que não quer fazer a tarefa de casa, ela começa a imaginar o mundo dela e não faz a tarefa. E ela precisa fazer, mas ela não quer fazer porque aquilo é frustrante, então ela se refugia no mundo imaginário. E o adulto faz a mesma coisa, né? Digamos, um adulto, ele quer ter sei lá, qualquer coisa que ele almeja. Vou dar só uns exemplos para a gente tornar um pouco mais material a coisa. Quer escrever um livro, né? Quer começar uma carreira, quer fazer uma faculdade, quer abrir um negócio próprio, quer fazer uma viagem, sei lá. Imaginem qualquer coisa que possa ter algum grau de dificuldade e frustração, porque sempre vai ter, né? Em algum grau. Muitas vezes, esse adulto, essa adulta, pode cada vez ficar protelando essas atividades e se refugiando no seu mundo imaginário. Ficar imaginando o livro em vez de escrever o livro, né? Fica imaginando a viagem em vez de se programar de fato para fazer a viagem. Fica imaginando como que vai ser o vestibular, mas não senta para estudar para o vestibular, né? Ou, enfim. Então, eu já vi isso acontecer várias vezes, né? E isso muitas vezes também pode acarretar um certo sofrimento, né? Porque daí, com o passar do tempo, a gente vai vendo o quanto de coisas a gente não consegue realizar, né? E isso também acarreta aí mais uma frustração pela não realização. Então, a sobreestabilidade imaginativa, quando ela é muito intensa, em alguns casos ela precisa até ser trabalhada para que a pessoa consiga lidar com a realidade, porque ela precisa lidar, todos nós precisamos lidar com a realidade. É claro que é muito mais prazeroso imaginar, até porque quando eu imagino, eu não ponho em prática e eu não me exponho à frustração de talvez aquilo que eu imaginar não ser aquilo, ser outra coisa, né? Então tem essas questões também envolvidas na sobreestabilidade imaginativa que eu acho que são bem importantes, né? E que pode aí acometer pessoas superdotadas, né? Deixa eu ver aqui, temos alguns comentários para eu vou partilhar com vocês. Acredito que minha menina de 3 anos tem sobreexcitabilidade imaginativa muito associada à motora. Ela passando o dia inteiro se movimentando e criando histórias, seja no banho, na alimentação. Sim, pela sua descrição, ela parece sim ser uma criança aí com uma potencial sobreexcitabilidade imaginativa. E pode sim estar associada com a motora, como a gente conversou, né, na live anterior, acerca, né, das características também da superestabilidade motora. Uma pergunta que nós temos aqui. Isso pode gerar confusão com o TDAH? Meu filho está sempre viajando e aí parece que não presta atenção, mas de repente se mete no assunto como se estivesse super atento. Pode, só que o TDAH ele tem várias outras características, né, que juntas que vão nos dizer que aquilo é TDAH. A gente nunca pode se prender apenas a uma característica, né, mas em determinadas circunstâncias sim, porque o TDAH tem justamente essa característica da distração, né, da gente perceber que essa pessoa é muito distraída, desatenta, para além, né, digamos, de uma possível aí média esperada. Então pode sim, se a gente olhar só essa característica, sim, mas aí quando a gente vai fazer uma avaliação mais aprofundada, a gente vai ver se é TDAH ou se não, né, se tem essa margem ou não. E aproveitando, você falou uma coisa muito interessante, né? Você diz que ele parece que está sempre, né, viajando, sempre desatento. Mas, quando ele se interessa, ele se mostra no assunto, né? Ou seja, ele não está tão distraído assim, né? Ele está prestando atenção ao mesmo tempo que está no mundo próprio. Então, por isso que ele consegue se fazer presente no momento que é de interesse dele, né? Isso não acontece com o TDAH.
tá? O TDAH, ele não consegue ter essa agilidade como você está relatando, né, aí em relação ao seu filho. A Silvia comentou o seguinte com a gente, ó: você está descrevendo o meu filho em sala de aula. Pois é, Silvia, tem muitas crianças, muitos adolescentes, muitos adultos e adultas que são assim, né, que se mostram dessa maneira, como a gente está conversando aqui hoje. Não é tão incomum, né, como a gente possa pensar. A Aline fez o seguinte comentário: eu achava que tinha déficit de atenção por causa disso. A minha cabeça fica puxando para o meu pensamento. Isso que você acabou de falar é bem comum também da gente ouvir das pessoas que têm uma sobrecitabilidade imaginativa mais elevada. Porque o mundo interno é tão interessante que parece que ele tá sempre brigando com o mundo externo, né? É sempre puxando mesmo para se manter naquele mundo interno, aquele mundo que é de criação, né? Que é um mundo criativo, que é um mundo fantasioso, que é um mundo também mais prazeroso, né? Então, sim, essa sua fala, ela é muito comum quando a gente conversa, principalmente com as pessoas superdotadas, né? Que tenham mais afinidade com a área imaginativa. Mais um comentário. Quanto à dificuldade, lembro quando uma vez a tarefa escolar da minha filha era criar uma história. Ela criou umas 12 histórias e demoramos muito para escolher uma e concluir a tarefa. Muito importante esse seu comentário, porque isso também é muito comum. A pessoa com sobrecitabilidade imaginativa, ela imagina muita coisa, porque são muitas as ideias, praticamente às vezes ao ponto dela não conseguir controlar, né? Vem tanta ideia e muitas vezes isso também pode barrar a execução. Porque se eu tenho muita ideia, eu vou precisar escolher uma ideia para eu poder me firmar naquilo, para eu fazer aquilo, né? Mas as outras ideias ficam ali, né? Como que tudo junto, todas elas querendo ser expressas. E isso pode, inclusive, gerar bloqueios criativos, né? Eu vejo isso muito comumente nos artistas. De ter tantas ideias, de ter um processo criativo tão intenso que não consegue colocar em prática, porque aí quer fazer tudo, mas acaba não conseguindo fazer nada. E trava, literalmente trava, né? Eu atendi uma vez um rapaz superdotado, produtivo criativo, e ele relatou exatamente isso. Ele tinha na cabeça dele, na imaginação, uma trilogia tipo Senhor dos Anéis, naquele estilo. Não era igual, né? Era uma outra história, mas era fantasia, né? Vamos dizer assim. E ele me dizia em sessão que ele tinha já os 3 livros, todos eles estavam prontos na cabeça dele, mas ele não conseguia sentar e escrever uma palavra. Ele tinha um bloqueio criativo, né? Então, isso causava nele uma ansiedade terrível, uma angústia terrível, uma agonia, né? E ele sofria muito com isso, mas era esse bloqueio, porque ele tinha tanta coisa para conseguir colocar em prática que ele não conseguia se centrar. E essa muitas vezes é uma dificuldade muito comum das pessoas com esse tipo de sobrecitabilidade mais elevada. A dificuldade de centrar e fazer a coisa acontecer, né? Uma vez eu estava conversando também, né, com uma moça superdotada, e ela também produtiva criativa, e nós estávamos conversando exatamente sobre esse ponto da necessidade e da dificuldade que é para as pessoas superdotadas produtivas criativas de sentarem e realizarem as coisas, né? E aí eu fiz uma comparação com ela, e que para ela fez todo sentido, que foi a seguinte: eu comparei a pessoa superdotada acadêmica e intelectual e a pessoa produtiva criativa na mesma situação. Então, vou partilhar com vocês, a imagem que eu criei, isso aqui é sobrecitabilidade imaginativa, falar por imagens, né? Então, imaginem aqui comigo a pessoa sentada, sabe aquelas janelas assim que tem um peitoral que dá para você sentar, escrever, enfim, como se fosse uma mesa, né, que tem assim para janela.
Está lá o superdotado, a superdotada acadêmico intelectual, escrevendo, sei lá, uma história, escrevendo um livro e tal. O que acaba acontecendo com o superdotado acadêmico intelectual? Há uma tendência, não vou dizer que seja todos que aconteça isso, mas há uma tendência, a hora que pega uma tarefa, só larga quando termina. Não vai fazer outra coisa, porque tem aquela meta de chegar ao final. Geralmente, superdotado acadêmico intelectual é assim. Não estou dizendo que são todos, estou dizendo que geralmente. Sentou para fazer, só vai largar quando terminar. E nada vai tirar a atenção dessa pessoa. A menos, claro, não estou falando aqui de situações em que essa mesma pessoa possa ter uma outra condição. Não, só estou falando da pessoa superdotada sem nenhuma outra condição. Esse é o superdotado acadêmico intelectual em sua maioria. Como é que é a mesma situação com o superdotado, a superdotado produtivo criativo? Tá lá, sentado na frente da janela, escrevendo seu livro, sua história. Aí olha para a janela, olha pela janela, né? E passa uma borboleta por fora da janela. E a pessoa vai junto com a borboleta. E vai, e vai, e vai, e às vezes não volta mais. E ficou a tarefa para trás. Porque daí aquela borboleta voou e a pessoa já ficou... Igual a Alice lá no filme. Ela já ficou olhando, daí ela já vai imaginando, e daí já vem uma ideia, e daí já vem outra ideia, e quando vê já passou, sei lá, 2, 3 horas, e ela abandonou, muitas vezes, a tarefa que ela estava realizando. Também não estou dizendo com isso que toda pessoa superdotada, produtivo, criativo é assim. Não. Mas é uma tendência. O que é tendência? Uma parte acaba reagindo assim. Né? Quando a gente diz que é tendência, a gente não está dizendo que é todo mundo. Então, essa é uma grande diferença. E eu conversando com superdotados de ambos os tipos, é assim, muito nítida essa diferença. Se a borboleta passa na frente do superdotado acadêmico intelectual, ele olha, nossa, que bonita essa borboleta, e volta. O superdotado produtivo criativo olha e vai embora com a borboleta. É mais ou menos assim o que mais ou menos acontece, né? Então, é uma diferença justamente nesse funcionamento, né? Esse modo de ser, né? Não é nenhum nem outro melhor ou pior, são modos diferentes de ser, tá? Mas o que acaba acontecendo? A pessoa que tem uma sobreexcitabilidade imaginativa mais elevada, ela pode vir a ter dificuldades, porque se ela precisa terminar aquela tarefa, se ela tem prazo, isso pode ser torturante para ela, né? Porque aí ela quer viajar nas suas ideias, ela quer estar lá naquele processo criativo todo e ela tem uma coisa para terminar, ela tem prazo, às vezes ela vai ter um chefe cobrando dela e ela precisa conseguir dar conta. Ela vai ter um trabalho de faculdade para entregar, ou qualquer coisa do dia a dia mesmo. Ela precisa se organizar no dia a dia e muitas pessoas acabam tendo dificuldade com as tarefas até mais básicas, né? Então, deixa eu ler mais alguns comentários. Como trabalhar a sobreexcitabilidade imaginativa para entrar mais no mundo das ações do que no pensamento? Bom, essa é uma tarefa que não é fácil, pelo menos é o que as pessoas superdotadas com essa sobreexcitabilidade me dizem, né? Eu tenho sobreexcitabilidade imaginativa, mas como eu sou acadêmica intelectual, eu tenho algo que, digamos, rebate, equilibra, né? Então, para mim, nunca foi difícil eu me centrar. A minha sobreexcitabilidade imaginativa é alta, contudo, eu tenho outras características que deixam mais ou menos uma balança. Mas tem pessoas que, dependendo das suas características, a sobreexcitabilidade imaginativa é a que pesa mais. Então, para essas, sim, né? Entrar no mundo das ações e do pensamento real, do pensamento concreto, muitas vezes é mais difícil. Como fazer isso? Bom, primeiro que cada caso é um caso, não tem uma receita pronta que sirva para todo mundo. Mas um dos caminhos é justamente um treino, né? Fazer um treino de focar a atenção,
né? Você treinar as suas habilidades, as suas capacidades cognitivas e se perceber. Eu acho que é a coisa mais importante que tem. Autoconsciência. Se perceber que está viajando, opa, eu preciso voltar. Ou seja, ter essa autorregulação. E isso pode ser feito a partir de autoconsciência e também de um certo treino. Porque muitas coisas a gente aprende através de treino. Algo que eu preciso desenvolver e ir melhorando, eu vou treinando gradualmente em mim mesmo, né? Mas é preciso desenvolver essa autorregulação interna. Ou seja, se eu estou lá, vamos voltar aqui na minha imaginação, né? Lá da janela estou escrevendo alguma coisa. E eu preciso colocar uma meta. Sei lá, eu vou escrever 2 páginas. Eu preciso ter claro essa meta para mim, né? E enquanto eu não termino a meta, eu preciso encontrar recursos para terminar aquela tarefa. Ah, vai vir as imaginações, vai, mas eu preciso deixar isso de lado. E isso ninguém vai poder fazer por mim, só eu posso fazer por mim mesmo. Isso. É um grande desafio, né? É um desafio, mas é o que cada pessoa está disposta ou não a fazer consigo mesmo, né? Então, aqui eu falei de forma muito geral, né? Porque justamente depende muito de cada caso. Digamos, para uma orientação mais específica, eu preciso conhecer aquela pessoa para poder orientar como poderia ser feito para justamente, digamos, executar melhor as ações, né? Aqui eu dei uma resposta muito geral, justamente porque cada caso é um caso também, tá? Aqui temos mais um comentário. Minha filha sente dificuldade em estudar matérias decorativas, pois as figuras do livro faz ela viajar na imaginação. Pois é, essa é aí o que eu disse, a sensibilidade das pessoas com esse tipo de sobrecitabilidade, né? Qualquer coisa, uma figura de um livro, qualquer coisa é motivo para que a imaginação vá, né? Ela siga seu curso, vamos dizer assim, né? Então, a questão envolvida nisso, a meu ver, é justamente gradualmente, e aí dá para trabalhar desde as crianças, né? Essa autoconsciência de si. Nossa, agora eu falei um pleonasmo aqui, né, gente? Autoconsciência, né? Ou seja, de se perceber, opa, minha imaginação está funcionando, minha imaginação está me tirando da tarefa, eu tenho que voltar. Eu preciso voltar. Depois eu imagino, né? Então, esse é o maior desafio e que a gente pode estar, inclusive, ajudando já as crianças nessa autorregulação, né? Nessa autoconsciência de si mesma. Uma pergunta, gente, que é do Luciano. Existe algum estudo correlacionando essa sobrecitabilidade com insônia? Eu sofro com isso desde a adolescência até a adultez. Eu não vi ainda alguma coisa especificamente correlacionando a sobrecitabilidade imaginativa com o sono. Existem, assim, estudos e dentro das altas habilidades relacionados já ao sono, né? Mas, assim, especificamente eu desconheço. Não quer dizer que não tenha. Eu só ainda não vi, né? Eu ainda não vi nada relacionado a isso. Mas alguns estudos que estão sendo realizados em relação ao sono mostram justamente que esse funcionamento mental tão intenso da pessoa superdotada muitas vezes pode fazer com que ela tenha dificuldade, por exemplo, para dormir. Dificuldade para pegar no sono, dificuldade para ter um sono regular, um sono de qualidade. Claro que o sono tem uma série de fatores envolvidos para que a gente consiga ou não ter qualidade no nosso sono, né? Mas sim, esse funcionamento mental muito intenso, ele pode ser um dos fatores envolvidos. Agora, Luciano, se você sofre com a questão da insônia já por tanto tempo, né, não sei se você já fez alguma avaliação relacionada a isso, mas há que se buscar pela causa, né? Ela pode ser tanto de ordem biológica quanto também de ordem psíquica,
né? Principalmente quando é, digamos, algo que já faz tanto tempo que acontece, né? Não foi um episódio isolado de insônia, ou lá uns 2, 3 dias, uma semana de insônia, né? Quando é algo muito prolongado, vale a pena uma investigação um pouco mais aprofundada, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Ah, sim, tem uma pergunta. É possível fazer um trabalho terapêutico para isso? Sim, com certeza, sem sombra de dúvida, né? E para todas as idades, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos. É claro que, pensando aqui em terapeuta, precisa ser um terapeuta qualificado para isso, né? Talvez não é qualquer terapeuta que vai dar conta. Até porque é preciso que um terapeuta, para trabalhar com sobreexcitabilidade, ele conheça de sobreexcitabilidade. Senão ele não vai se dar conta, ele não vai saber que possa ser isso que está envolvido, né? Mas com certeza, sim, sem sombra de dúvida. Deixa eu ver aqui se tem mais comentário, mais alguma pergunta. Senão eu sigo aqui com a minha fala. Só um instante, gente. Aqui tem mais uma pergunta. Superdotados dormem menos tempo, mas com qualidade? Tem alguma coisa a ver? O que eu já li a respeito é que é comum que as pessoas superdotadas venham a dormir menos tempo. Agora, em relação à qualidade do sono, novamente, tem muitos fatores, né, que possam estar envolvidos na qualidade do sono. Até propriamente a nossa quantia de horas de sono tem muito a ver até com ordem genética hereditária. Então, pode ser que uma pessoa superdotada durma menos e tenha uma boa qualidade de sono, como também pode ser que ela durma menos horas, né? E não tenha qualidade de sono. Não é necessariamente a superdotação que vai regular isso, mas sim uma série de outros fatores envolvidos. Mas, quando a gente conversa com pessoas superdotadas, falando aqui de adultos principalmente, eu não saberia dizer isso em relação às crianças e os adolescentes, necessariamente, mas os adultos, que é o público que eu trabalho e com quem eu convivo e tenho mais experiência, é muito comum os adultos dizerem que não necessitam de tantas horas de sono, de dormirem menos horas, digamos assim, e é bem comum que eles relatem que tá bom, ou seja, isso não afeta, né, o dia a dia deles. Mas não é uma regra, né? Não quer dizer que todos. Eu só estou falando aqui de uma observação que eu vejo de conversar com as pessoas. Não sei necessariamente ao fazer uma pesquisa com uma ampla amostra como que isso seria, né? Que resultados a gente teria. Deixa eu ver. Bom, então, agora que nós não temos mais perguntas por enquanto, eu quero comentar com vocês também mais. Eu coloquei mais 2 características que eu quero partilhar com vocês. Deixa eu só me localizar aqui, que o meu arquivo, ele baixou, eu acabei esbarrando aqui e acabei tirando ele do lugar. Só um instantinho. Pronto, consegui trazer ele de volta. Eu parei no pensamento mágico, né? Então, outra coisa muito, muito comum das pessoas com esse tipo de sobreexcitabilidade: intolerância ao tédio. São pessoas que não toleram tédio, que não toleram ficar sem fazer nada, né? Então, isso é característica marcante desse tipo de sobreexcitabilidade. Associado a isso, então, né, outra característica, necessidade de novidade. Geralmente são crianças, são adolescentes, são adultos que querem sempre coisas novas, né? Quando é criança, quer um jogo novo, uma brincadeira nova, já aprendeu aquilo, já quer outra coisa e já quer outra, e ou seja, aquela busca incessante de coisas novas, que muitas vezes é cansativo para os adultos, né? Para os pais, chega a ser cansativo, porque aquela criança ela quer tanta coisa nova que chega um ponto que você já
quase não tem mais o que fazer, né? Vamos dizer assim. Então, essa intolerância ao tédio. Por quê? Porque é um funcionamento mental tão intenso que é preciso dar vazão para isso, né? E a vazão para isso é fazendo coisas, é criando coisas. Ou seja, se precisa criar uma história, cria 12, né? Como foi no comentário que eu li um pouco antes. Então, vejam que o volume do funcionamento mental, gente, é muito alto, é muito grande, né? Porque, bom, criar uma história é uma coisa, mas criar 12 é bastante coisa, né? Então, essa necessidade constante de expressar-se, né, é que faz com que muitas vezes haja uma exigência, né, muito grande em relação aos pais, ou mesmo à escola, ou no caso, vamos pensar dos adultos que já têm um trabalho. Eu vejo comumente pessoas superdotadas adultas se queixarem do seu ambiente de trabalho porque o ambiente é muito parado. Porque as pessoas lá são muito paradas, elas só fazem o básico. Né? E a pessoa superdotada, com essa sobrecitabilidade, principalmente, ela sempre quer criar, ela quer fazer coisa nova, ela tem ideia, ela quer pôr em prática. E nem sempre o seu ambiente de trabalho é aberto a isso. Né? Muitas vezes isso até é mal visto. E é visto assim como essa pessoa adulta é vista como aquela, quer se aparecer. Fica arrumando coisa para fazer. Mas não para quieto, sempre tá inventando coisa, né? Muitas vezes ainda essa pessoa acaba sendo mal vista por conta disso, né? Tem aqueles que já acham que a pessoa já tá querendo pegar o lugar delas. Então aí tem de tudo, né? Aqui temos uma pergunta. O adulto com intolerância ao tédio pode ficar mudando de emprego ou profissão? Sim. É comum acontecer, né? A questão nisso, e é uma pergunta bem importante, porque se a pessoa muda de emprego, de trabalho, de forma consciente, de forma planejada, beleza. Só que muitas vezes a pessoa pode ficar mudando de emprego, de trabalho sem nenhum planejamento. Movido ao seu mundo imaginário, movido aos seus impulsos, e isso às vezes pode acarretar também efeitos colaterais desagradáveis, né? É aquela pessoa que fica pulando demais, né? Para um lugar, para o outro, para o outro, para o outro. Ou seja, assim que ela se depara com uma frustração aqui, ela já larga esse emprego, ela já vai para outra coisa. Lá ela também se depara com outra frustração, ela já larga daquele e vai para outro. Então, isso pode, ao decorrer do tempo, também trazer um efeito negativo para a vida da pessoa. Mas quando essa mudança é uma mudança consciente, é uma mudança planejada, é uma mudança que vai trazer um bem-estar, né? Ou seja, eu não estou bem aqui nesse ambiente, eu não estou bem fazendo isso, eu quero fazer outra coisa. Mas o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Né? Como eu vou me organizar para isso? Aí já é outra coisa, né? Mas sim, sem sombra de dúvida. Temos mais uma pergunta. Quando o volume do pensamento mental é muito grande, mas não consegue ser produtivo, pode se enquadrar no TDA? TDA ou TDAH? Faltou o A ali, mas enfim. Não necessariamente, porque o TDAH ou o TDA, né, que são diferentes, o TDA é só o déficit de atenção e o TDAH de atenção com hiperatividade junto, né? Não necessariamente, porque seja no TDA, seja no TDAH, são várias características que nós precisamos observar por um determinado período de tempo. É bem assim minucioso, né, para a gente conseguir dizer que tem ou não tem, né, aquela condição. O fato do pensamento ter assim um volume muito intenso e o fato de não conseguir ser produtivo, não necessariamente apenas isso vai indicar TDA ou TDAH, né? Vários outros fatores terão que ser considerados. Muitas vezes pode ser única e exclusivamente relacionada a uma sobrecitabilidade imaginativa, sem nada mais envolvido dessa ordem, né, de TDA ou de TDAH.
Outra pergunta. O mesmo pode acontecer com mudança no curso de graduação? Sim. Sim, sem sombra de dúvida. Da mesma forma que às vezes a pessoa fica mudando de trabalho, né? Outros podem não parar em nenhum curso de graduação. Claro que não quer dizer que seja só por isso, né? Podem ser vários fatores envolvidos. Por exemplo, a pessoa que fica um pouco num curso, um pouco no outro curso, um pouco no outro curso, né? Aí é uma questão mais complexa, mas sim, digamos que a sobressaltabilidade imaginativa ela pode estar no meio dos outros fatores que levam a esse comportamento, né? Gente, se as crianças tivessem a liberdade de mudar, elas mudariam que nem o adulto. Elas ficariam pulando de escola em escola. A criança não faz isso porque ela não pode, né? Mas senão ela faria, tal qual um adulto faz. Temos aqui um comentário. Aqui, a minha tem 3 anos. Eu tenho que fazer revezamento dos brinquedos. Escondo uns por semana para ela se interessar novamente. Caso contrário, eu teria que comprar novos todos os dias. É mais ou menos isso mesmo. Exatamente isso que acaba acontecendo. Uma pergunta. Como identificar sobressaltabilidade em crianças? Bom, eu estou trabalhando num instrumento para isso. Ele está em fase de validação, tá? Vai ser um questionário de indicadores de sobressaltabilidade. Que eu pretendo estar... O período de validação dele, de pesquisa, vai ser esse semestre. E eu pretendo estar publicando a partir do semestre que vem. Então, muito em breve, nós teremos aqui no Brasil, né, publicado um instrumento que vai servir para pais, para professores, professoras, profissionais da psicologia, quem quer que trabalhe, né, com crianças e queira conhecer das sobressaltabilidades, tá bom? Então, muito em breve, aí eu espero estar com um instrumento disponível, né? Mas, no momento, ele está em fase de teste, está em fase de pesquisa. Mas, logo, logo, eu acho que a gente já vai conseguir ter ele disponível gratuitamente, tá? Porque eu vou publicar de forma gratuita para todo mundo poder utilizar. Temos aqui mais um comentário. A mudança constante de trabalho sem planejamento deve ter consequências importantes para quem não trata sobre a estabilidade imaginativa. Sim, sim. E acaba tendo mesmo. E às vezes consequências que possam ser negativas, né, ao decorrer do tempo. Uma pergunta. A sobressaltabilidade imaginativa está necessariamente ligada às altas habilidades? Não, nem sempre. Inclusive, não é toda pessoa superdotada que tem uma elevada sobressaltabilidade imaginativa. Não está necessariamente ligada. Existem pessoas que não são superdotadas e que podem ter uma elevada sobressaltabilidade imaginativa. E há pessoas superdotadas que têm uma sobressaltabilidade imaginativa, digamos aí, baixa ou mediana, né, para usar termos assim para a gente poder se localizar melhor. Então, não necessariamente. Deixa eu ver. Aqui, uma pergunta que é a seguinte: existe características nas crianças? Sim, sim, as crianças já começam a mostrar desde muito pequenas, tá? O instrumento que eu estou validando, eu ainda estou avaliando a faixa etária, mas pelas pesquisas que eu estou realizando, creio eu que eu vou poder validá-lo a partir de 4 anos. Tá? A partir de 4 ou no máximo 5 anos. Mas eu acredito que a partir de 4 já vai ser possível utilizar. Então, já vai abranger as crianças pequenas também, de crianças pequenas a adultos, né? Porque eu estou trabalhando com validação também com faixa etária. Então, não vai ser só para um público, vai ser para todas as idades, quase todas as idades, né? Mas para as crianças pequenas já vai ser possível utilizar sim. Bom, deixa eu ver. Bom, chegamos aqui ao final dos comentários e das perguntas por hora. E eu gostaria, então, só de, como eu fiz na outra live, eu quero dar alguns exemplos, né? Eu falei de algumas características, eu vou dar alguns exemplos de comportamento, tá bom? Só para a gente poder visualizar melhor. Então, a sobressaltabilidade imaginativa, ela vai se mostrar
quando você percebe que há uma associação entre imagens e impressões. O que é a coisa da borboleta que eu falei lá, da imagem da janela? Eu tenho uma impressão sensorial do mundo, né? Eu vejo a borboleta. É uma impressão sensorial. E eu associo com imagens. E aí aquilo já é a porta para imaginação, né? Então é um exemplo que... E agora imaginem isso nos infinitos estímulos que a gente recebe no dia a dia, né? Sendo que qualquer coisa pode mover a isso, né? Então, outra situação que a gente observa sobre estabilidade imaginativa, a inventividade. Geralmente são pessoas, né, crianças, adolescentes, adultos, que são muito inventivos, né? Inventam novas ideias, né? Inventam solução para um problema, inventam de montar diferente aquele jogo, inventam de fazer algo diferente daquilo que todo mundo está fazendo, né? Inventa uma regra nova para um jogo, nesse sentido, né? Tem uma inventividade. Geralmente são pessoas que são muito visuais, né? São muito ligadas à questão visual, ou seja, a visualização das coisas. É muito bacana conversar com superdotado ou superdotada produtivo criativo. A gente vai conversando com essas pessoas, né? E elas vão falando em imagens. Tudo é imagem. Qualquer coisa, já coloca uma imagem no meio, né? Para poder representar aquilo que está ocorrendo mentalmente. Então, ou seja, uma forte visualização. Eu visualizo as coisas, e daí eu falo das coisas a partir daquilo que eu visualizo, né? As crianças também fazem isso, os adolescentes, todas as idades fazem isso. Outra característica muito interessante é que essas pessoas geralmente têm sonhos muito detalhados. E quando você vai ouvir elas contar do sonho mesmo, quando dorme, é muito detalhe no sonho e é muita coisa, muita imagem no sonho. Isso também é bem característico. Muitas vezes essas pessoas com elevada sobressetabilidade imaginativa, geralmente acaba acontecendo uma certa mistura com realidade, ficção, não só nas crianças, mas às vezes nas idades posteriores também isso acontece. Uma vivência muito intensa, né, do mundo imaginário, do mundo interior, uma tendência à introspecção, ou seja, de voltar-se para o seu próprio mundo, uma certa preferência por histórias imaginárias, né, histórias de fantasia, contos de fadas, né? Por exemplo, estilo Senhor dos Anéis, Harry Potter, essas coisas todas, né? É uma tendência, gente. Não quer dizer que todos, né, sejam assim, mas uma tendência, né? E aqui vem um comentário assim, né? Parece que estão vivendo o sonho. É isso mesmo, exatamente. O sonho é muito vívido, o sonho é muito real, né? Ele é uma mistura mesmo com a realidade, né? Ou seja, seja a narrativa de um fato da nossa vigília, ou seja, de quando estamos acordados, seja a narrativa do sonho, você vê que é a mesma coisa, não muda, né? É a mesma forma de relatar, é os mesmos sentimentos, né? Esses sonhos acabam mobilizando muitas emoções, porque ele é muito vívido, né? Na sequência, né? Criação, né? Muitas vezes, se for uma pessoa com tendência, por exemplo, à escrita, pode ter a criação poética, pode ter a criação de narrativa de história, aí qualquer tipo de literatura, tá? Qualquer tipo, desde que a pessoa goste e tenha afinidade com aquilo, né? Essas realidades imaginárias, né, expressas das mais variadas maneiras. E outra coisa também é aquela pessoa que tem muito plano, muita ideia, como eu falei um pouco antes, mas muitas vezes tem dificuldade de concretizar, né? Porque é muito, né?
vejo o outro como eu gostaria que ele fosse. E isso também pode trazer aí grandes consequências, né? Porque se eu me relaciono com o outro sem enxergar como o outro realmente é, muito facilmente eu vou me desiludir, muito facilmente eu vou me frustrar nas relações afetivas, né? Nas amizades, nos namoros, no ficar, sei lá, qualquer relação amorosa aí que vocês possam imaginar. Porque o outro não é aquilo que eu estou imaginando que seja. E ele não será. Essa é a grande questão, né? O outro não será aquilo que eu imagino. Porque o outro é o que é. Então, já encaminhando aqui pro nosso final, eu gostaria, né, de dizer que essa questão, a sobreestabilidade imaginativa, ela pode ser uma ferramenta muito poderosa. Basta saber utilizá-la. Porque como qualquer outra coisa, né? Se a gente não souber como usar, isso pode trazer prejuízo para a nossa vida. Então, nesse sentido, como eu sempre digo em todas as minhas lives, precisamos de educação emocional desde que a gente nasce. Porque na educação emocional nós temos a educação emocional nos proporciona melhores condições para termos autoconsciência de quem nós somos. É isso, né? E a partir de autoconsciência eu consigo me regular melhor. E eu consigo me conhecer melhor. E eu posso utilizar aquilo que eu sou ou aquilo que eu estou sendo a meu favor, né? Então a sobreestabilidade imaginativa ela não vai me atrapalhar na vida, ao contrário. Né? Ela vai me trazer benefícios, porque aí eu vou estar usando ela a meu favor. Assim como qualquer outra coisa, qualquer outra característica. Né? Então, a grande questão é as oportunidades que nós oferecemos uns para os outros ao decorrer da vida, para que a gente possa aprender a lidar com quem a gente é. Que no final das contas é isso. Né? E o outro não vai fazer por mim. Sou eu que tenho que fazer por mim. Se eu tenho dificuldade de me concentrar, eu preciso encontrar caminhos para lidar com isso. Não importa se eu tenho TDA, se eu tenho TDAH, se eu sou superdotado, se eu não sou nada disso. Ou se eu sou outra coisa. Cada um é singular. Cada um tem a sua condição de vida. E eu jamais vou poder saber como é estar na pele da outra pessoa, porque ela é diferente de mim e ela é diferente de mim, né? Eu sou diferente dela e ela é diferente de mim. E claro que nós podemos sempre comunicar o que está acontecendo com a gente, ainda bem, né, que nós podemos fazer isso. Mas na hora de decidir o que fazer, ninguém decide por nós, né? Sou eu que preciso encontrar formas de lidar com a minha sobreestabilidade imaginativa ou com qualquer outra coisa que seja meu ou minha, né? E isso, gente, é a grande beleza